queria que a gente começasse com essa questão, né, espiritual, porque isso é sério. Isso é muito sério, Carol. Se você olhar na Bíblia, normalmente os textos que falam de glutonaria ao lado da bebedice. Então é uma contradição a gente dizer, não, a gente não bebe, mas a gente come demais, está tudo certo. A Bíblia sempre coloca em pé de igualdade, Lucas 21, Romanos 13, 1 Pedro 4. Quando fala de glutonaria, bota ela ao lado da bebedice. É o mesmo tipo de excesso. Tem diferença da glutonaria para a bebedice, né, porque que a bebedice, o álcool não é o que você precisa. A comida é o que você precisa, mas o excesso é o mesmo. É a falta de equilíbrio. É ir além da conta. Um pouco de comida faz bem, seu corpo precisa, mas é justamente do excesso. Ela estava falando, é verdade. Eu lembro quando eu fui preparar o meu casamento, que a gente ia levantando nos buffets, eles falavam, mas vocês são crentes? Tinha uma que me disse assim, não, serve um pouquinho de champanhe, porque aí eu posso fazer o preço mais barato. Olha. Mas se eu não servir, eu vou ter que cobrar mais caro, porque de crente a gente tem que cobrar mais caro. Essa aí é uma questão que a gente tem que pensar e repensar quando a gente fala do comportamento e do testemunho que a gente tem que dar. Aqui já fica por um tom pejorativo, né, pastor? Ali, esse lado ali de cobrar mais caro. Aí eu pergunto para Daniela. Daniela, quais são as causas aí, como você é uma especialista em transtorno alimentar, quais são as causas para esse descontentamento e querer mais e comer? São tantas, Sérgio, porque não tem como a gente definir assim, dizer por alto, porque a gente tem que olhar a história da pessoa. Porque tem pessoas que ela, desde criança, que ela passou por alguma coisa que fez com que ela comesse muito. Tem pessoas a questão daquela ruptura, até, por exemplo, com a mãe ali, já começa, também pode começar por ali? Pode. Quando você tem uma mãe muito autoritária ou muito permissiva, pode gerar também algum transtorno alimentar. Por exemplo, você tem uma mãe muito autoritária e um pai muito permissivo. Isso vai gerar com que a pessoa ela fique sempre naquele estado, na cabeça dela, eu tenho que ser magra, eu não posso engordar, eu tenho que sempre ter o controle. Já quando eu tenho uma mãe muito permissiva, então eu não vou estar nem aí, eu vou engordar mesmo, porque tá tudo bem, tudo tranquilo. Mas é um laço da infância, que a pessoa tem que analisar direito. Por isso que a gente tem que parar e analisar qual é a história da pessoa. A gente não pode dizer, não pode abrir um parâmetro, todas as pessoas elas sofrem de transtorno alimentar por isso. Não, mas a gente tem que analisar. Tem uma questão, regra, né? Talvez ali um aspecto causal momentâneo. Isso. Pode acontecer, mas não quer dizer necessariamente que seja a origem. Pode ser só um start ali de um processo que já vem desde a infância. A ponta do iceberg, né? Verdade. Aí eu queria perguntar, né, pro nosso médico, o Dr. Fabiano, ele é ortopedista também, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da gula, porque muitas vezes, é lógico que tem pessoas que têm problema da glutonaria e não são obesas, mas uma grande maioria acaba que isso atinge o físico também. E eu queria que falasse as consequências disso, dos excessos para o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, e aí a gente acaba, né, atingindo todas as áreas. Carol, é o seguinte, os distúrbios metabólicos, eles são diversos e eles são muito amplos. Você definir e nomear quem são esses vilões é difícil, porque isso envolve não só a questão física, mas também tem a situação comportamental, do ambiente onde aquela pessoa está inserida e também a questão espiritual. Mas eu gosto de dar nome aos vilões, né? Sim, e hoje, a gente tem que conhecer os nossos inimigos. Isso exatamente. mesmo, é mais fácil para atacar. O primeiro dele chama Sérgio, dos meus. Não é verdade? Eu falei uma bobagem. Verdade. É isso, a gente tem que saber que nós... E o excesso hoje, o termo técnico médico que a gente usa, pode utilizar, né, para traduzir isso aí, é a hiperfagia. Sim. Hiperfagia é aquela pessoa que come demais. Então, é o contrário do que pastor, você falou no início, você come tão pouquinho, tem pessoas que comem demais, comem em excesso. E isso, a gente, dentro da medicina, a gente consegue pontuar alguns hormônios, né? Hoje, a gente tem o hormônio da fome, que ele foi recém-descoberto, né? Para a medicina, ele tem 17 anos de descoberta. Foi em 1999, por alguns
estudiosos japoneses que conseguiu identificar esse hormônio. Esse hormônio da fome, ele tem um aumento muito acentuado à medida como você deixa de comer. Então, o período de vigília, um jejum muito prolongado, faz com que você estimule a produção desse hormônio. Esse hormônio ele é secretado, ele é estimulado no estômago. Então, quando esse hormônio da gula, né, que a gente pode dizer o hormônio da gula, ele começa a ser secretado em excesso, a gente vai ter aquele passo inicial. Eu estou com fome, estou com aquela fome absurda, dormi muito tempo, 14 horas, tem gente que dorme 12 horas, você acorda com fome. Isso aí pra mim é hibernar. Porque você já tem um aumento. Quantas horas? 14 horas, 12 horas, isso aí pra mim é hibernar. Você tem um momento- se eu pudesse, eu dormiria 10 horas por dia. Ô, gente, isso aí pra mim é um artigo de luxo. Mas é importante. Não, tô falando, se eu pudesse, mas eu dormiria sem ser feliz. É importante dar nome, né? O nome desse hormônio é grelina. Esse hormônio, ele é um hormônio que... Como chama? Grelina. Grelina. Chama isso. À medida que você come, a produção reduz. Então, de imediato, quando você começa a comer, esse hormônio já tem uma diminuição. Então, num primeiro momento, a gente está livre disso. Só que entra num segundo momento, um momento intermediário, onde você vai ter a produção de um segundo hormônio. Vamos dar o nome ao segundo vilão, né, que é a CCK. É um hormônio secretado, ele estimula a contração da vesícula biliar. Vai liberar a bile. A bile ela é responsável pela digestão dos alimentos. Sim. Então, como você vai numa churrascaria, né, e excede, ou quando você faz uma alimentação muito rica em lipídio, você vai ter que ter uma exigência maior. Você vai ter que ter uma maior contração da vesícula biliar para liberar essa bile. Por que isso? Para a gente poder ter aquele momento de saciedade. É onde as pessoas que começam a comer em excesso aumentam o volume do alimento, mas não conseguem atingir a saciedade, porque ela tem um déficit nesse hormônio. Então a pessoa come, mata a fome inicialmente, mas ela não consegue se saciar. Muito por conta de que essa regulação desse hormônio ela é tardia. Ela não é imediata quando dá fome. Estou com fome, comi, eliminou a fome. Só que ela é tardia. Com o tempo, a saciedade vem com o tempo. Por isso que a gente pede. E até então, comida pra dentro. Comida para dentro. Então você chega numa churrascaria, você está preparado para aquilo. Você vai para comer tudo. E aí você começa a comer com muita rapidez, sem mastigar. E isso atrapalha no desenvolvimento da saciedade. Por isso que muitas pessoas relatam isso pra gente no consultório. Chega, doutor, eu como, mas eu não me sacio. Quanto mais eu como, mais eu quero comer. E é justamente por conta desse hormônio, né, envolvendo outros processos metabólicos, evidentemente, que leva a essa consequência de comer sem ter a percepção do tanto que está comendo. Porque a saciedade está relacionada com a quantidade que você necessita. Então, se o seu gasto energético é grande, eu preciso de ter, com certeza, uma dieta maior. Né? E se o seu gasto é menor, automaticamente isso vai ser ajustado. Mas aí a gente está falando de ajuste, é o tempo. É igual matemática. Sim, exatamente. O tempo, ele é muito importante. O seu tempo não é o meu tempo. Por isso que a gente não pode comparar as dietas, isso é muito perigoso. Tome esse remédio, se alimente dessa forma. Ah, eu fiz essa dieta, deu certo, faça ela também. Exatamente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.